Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer um versículo da Bíblia que se encontra em Salmos 46, versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vou deixar somente esse versículo, tá bom, gente? Vou ler mais uma vez. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É nos momentos, né, gente, de dificuldade, muitas das vezes, que nós percebemos realmente, né, gente, que nós só temos o Senhor com quem contar. E glórias ao Senhor por isso, né? É difícil? Claro que é, né, gente? Não vamos também ser hipócritas e dizer que tudo é lindo e maravilhoso, porque não é essa a verdade, né? Servir ao Senhor requer muitas das vezes, e na maioria delas, a renúncia, né? Coisa que muitos de nós temos a dificuldade, né, gente? Hoje a palavra para reflexão em cima desse versículo que li em Salmos 46, versículo 1, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Hoje eu quero deixar para reflexão a pergunta: você já se sentiu não pertencente a este mundo? Quando eu digo mundo, é num contexto geral, tá bom, gente? Pertencente em lugares, em grupos. Você já teve essa dificuldade de se ver pertencente em lugares? Pois bem, é sobre isso que vamos falar. Bom, eu já tive várias e várias sensações a respeito disso, né? Há momentos na vida da gente em que muitas das vezes nos vemos sós, né, gente? Pode ser para você homem, pode ser para você mulher. Às vezes a gente se olha e se vê, parece que a gente não cabe em lugar nenhum, né? Parece que a gente não se afina com ninguém, que a gente não se afina com nada. E eu tenho assistido também vídeos que falam a respeito disso, né? E no sentido espiritual, né, gente? Por quê? Porque muitas das vezes o não se sentir pertencente nem sempre é uma questão de rejeição. Uma das coisas que o Senhor ele tem me ensinado também a respeito disso. E eu acho maravilhoso hoje em dia até ter esse entendimento. Por quê? Porque isso me fez entender que são uma das formas que Deus ele trabalha com aqueles que são escolhidos dele. Pois é isso, gente. E de que forma seria isso, Joel? Exatamente nesses momentos em que você se encontra sozinho ou sozinho. Porque quando estamos envoltos de muitas pessoas, nós nos distraímos muito fácil, né, gente? A gente se distrai muito fácil. Por que eu quis ler esse Salmo 46 e versículo 1 que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza? Porque só no Senhor nós encontramos refúgio e só nele encontramos força. Por quê, gente? Porque vão existir esses momentos onde muitas das vezes a gente vai se olhar e se ver sozinha ou sozinho. Principalmente quando Deus ele quer fazer algo em nossas vidas. Muitas das vezes coisas que nós não entendemos, mas nós vamos ter essa sensação de solidão, sim. Agora compete a cada um de nós tornar isso efetivamente uma solidão ou uma solitude, para que possamos entender essa maneira de Deus trabalhar e se caminhar no Senhor. E a sensação do não pertencimento é você não se encaixar, sabe? Parece que você não se encaixa com pessoas, com lugares. Claro, né, gente? Aqui eu estou falando de uma questão espiritual quando Deus está tratando. Eu não estou falando de pessoas e nem de lugares com pessoas e lugares de pessoas manipuladoras, porque aí já é uma outra questão, aí já é algo para o mal, né, gente? Porque é impossível que nem eu e você agrademos ninguém. É impossível, até porque Deus ele não nos desampara.
Então, partindo desse pressuposto, muitas das vezes o se sentir o não se encaixar é realmente um trabalhar de Deus. O que também poderia ser uma questão de inferioridade, uma questão de rejeição, também poderia ser. Se a sua identidade não estiver sarada no Senhor, sim, pode acontecer? Pode, né, gente? Mas eu louvo ao Senhor que no meu caso eu tenho procurado ver de outras formas, de outras maneiras. E assim, né, gente, tem uma ressalva muito forte em mim nessa questão. Por exemplo, eu me canso de ambientes, eu me canso de pessoas. Eu tenho isso em mim. E não é porque eu quero. E não é porque literalmente as pessoas sejam cansativas. Claro, tem pessoas que são cansativas, são. Se forem pessoas competitivas, se forem pessoas manipuladoras, pessoas invejosas, tanto homem quanto mulher, claro que vai me cansar mesmo, ou poderia cansar qualquer um de vocês que assistirem e ouvirem essa pregação ou essa reflexão também. Então o que acontece? Claro que vai se tornar cansativo, né, gente? Eu não estou falando aqui de lugares ou pessoas, ambientes ardilosos, pessoas que agem com a maldade. Não, eu estou falando do não pertencimento do ponto de vista do tratar de Deus, certo, gente? Hoje eu tenho me encontrado muito assim. Claro que aí, né, gente, compete a nós buscarmos a sabedoria do Senhor para entender o que é saudável e o que não é, né? Ao longo da minha vida eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre consegui driblar bem essa questão do sozinha. Então, por eu ser essa pessoa assim, eu nunca senti literalmente ou efetivamente a falta de pessoas em volta. Eu passei a sentir mais pela ausência da minha mãe. Então, para mim, isso ficou muito forte pela ausência da minha mãe, por não tê-la mais comigo. É a pessoa que efetivamente eu sinto uma falta genuína. Das pessoas, claro que eu sinto falta, porque nós precisamos de pessoas. Mas eu vejo também que nós precisamos de pessoas que nos incentivem, de pessoas que tenham sonhos e sonhem junto conosco, de pessoas que queiram ver o nosso crescimento. Então isso vai fazer total diferença. Disso eu vou sentir falta, de pessoas com essa característica, e que eu também seja, claro. Agora, pessoas que são muito competitivas, pessoas que você vê notoriamente, com clareza, de que a pessoa não torce por você, de que a pessoa não quer ver você caminhar, de que as pessoas muitas das vezes querem te paralisar. Disso eu não sinto falta. Por quê, gente? Porque nós temos que estar com pessoas que queiram ver a nossa alegria. Porque é muito fácil a gente se alegrar com aquele que muitas das vezes está caindo. Por quê? Porque às vezes você vai olhar para você e achar que você está muito melhor. O difícil é você se alegrar com aquele que está sobre vitória, que está se destacando, que está crescendo, que está evoluindo. Isso é difícil, gente. Quando você chega nessa fase de se sentir sozinha, é porque você tem que olhar de fato aquilo que está à sua volta e observar. E perceber se o que te cerca são pessoas realmente que querem te ver bem, ou se são pessoas que manipulam, pessoas que você tem que se encaixar na maneira como elas querem. Porque se for desta forma, não vale a pena você estar junto. Isso é na família, isso é na igreja, isso é numa vida e num relacionamento sentimental. E até no trabalho também, né, gente? Claro que no trabalho, diferentemente das outras classes sociais, a gente vai tolerar muito mais coisa. Por quê? Porque a gente precisa do emprego. Porém, a gente vai tolerar de que forma? De forma equilibrada, onde o desrespeito não faça parte e nem morada com você. É diferente. Mas do ponto de vista emocional e espiritual, para que possamos vivenciar a sensação de não pertencimento de maneira saudável, enquanto o Senhor ele está a trabalhar em cada um de nós, a gente tem que realmente peneirar
E o que seria essa peneira, Joel? Peneirar, gente, os ambientes, as pessoas que nos cercam. As pessoas, elas não vão ser perfeitas, gente. Os ambientes não serão perfeitos. Eu também não sou. As pessoas, elas têm defeitos, eu também tenho, todos nós temos. Mas nós temos que peneirar o conjunto de ações dos lugares, dos ambientes, das pessoas que o cercam e que também nos cercam. É isso que eu falo e me relaciono à questão da peneira. Quando me relaciono à questão da peneira, é eu peneirar isso, entendeu? Porque, gente, a palavra do Senhor, ela nos diz o quê? Alegrai com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Eu não sei, tá, gente? Não quero tirar de contexto, porque às vezes eu sou péssima para lembrar, né? Hoje em dia é pior ainda. A gente vai ficando mais velha, vai ficando mais esquecida. Então o que acontece? O versículo, ele nos deixa muito claro, é o se alegrar no outro, sabe? E chorar junto quando preciso. Ou seja, é a gente se ver apoiado. Não dá para você estar em ambientes e nem estar com pessoas que realmente drenam a sua energia espiritual, a sua força, o seu ânimo. Isso é muito importante, gente. A gente observar essas coisas. E que nós também não sejamos essa pessoa. Porque a gente só oferece aquilo que a gente tem. Né? Se eu tenho alegria, eu vou oferecer alegria. Se eu tenho tristeza eu irei oferecer. Então, gente, é isso que nós temos que observar. O não pertencer é muito relativo. Às vezes sim, que nem, por exemplo, eu já tive muito isso na minha família. E olha que eu só tenho minha irmã. Mas eu já tive, e até hoje eu tenho, essa sensação de não pertencimento. Sabe essa sensação, aliás, corrigindo, de não pertencimento? Eu já tive e ainda continuo tendo, né? Então, algumas situações a gente vai aprendendo a vencer. Só que hoje em dia, qual que é o meu diferencial? Hoje em dia, eu equilibro. Eu equilibro em que sentido? Corrigindo, eu equilibro isso em que sentido, gente? Não forçando a minha presença, sabe? Não forçando a minha presença. E às vezes parece que a gente se distancia e realmente acaba criando um distanciamento. É porque não sente falta? Não, não é porque não sente falta. É porque às vezes, para manter o melhor de cada um de nós, tem situações, pessoas, lugares que às vezes a gente tem que manter um pouco da distância. Isso quer dizer que a gente não ame? Não, não é que não ama. É que muitas das vezes o não se afinar, o não dançar na mesma sintonia, no mesmo ritmo, na mesma melodia, cria distância. Hoje em dia eu consigo entender melhor o estar sozinho. Eu já entendia um pouco lá atrás que eu nem tinha tanta maturidade. Hoje em dia, com mais maturidade, eu consigo entender um pouco melhor. O quanto é importante a gente se sentir bem e quando perceber que realmente não é bem-vindo ou bem-vinda, você manter um equilíbrio de distância. Claro que tem situações, né, gente? Lutas, elas farão partes da vida, principalmente quando se trata do espiritual, né? Seja na igreja, seja em família, seja em qualquer ambiente, qualquer relacionamento vai fazer parte. Mas quando você se distancia um pouco, você vai vendo algumas coisas com mais clareza, sabe? O bom do envelhecer, gente, realmente é a sabedoria. Coisas que até então lá atrás, há 20 anos atrás a gente dava importância, hoje já não tem mais o mesmo valor. Desculpe, não tem mais a mesma importância. Hoje a gente consegue sofrer menos, não quer dizer que não sinta, mas a intensidade é muitíssimo menor, porque você consegue peneirar o que vale a pena você guerrear e o que não vale a pena, né?
tem coisas que não vai edificar, tem conversas que não vão trazer nenhum benefício, tem verdades que não vão fazer diferença, nem para menos e nem para mais, né? Então, quando você começa a peneirar isso, você começa a perceber, poxa vida, a gente está crescendo, né? Então você começa a perceber que aquilo que até então um dia era importante, começa a não ser tão mais importante assim. E não quer dizer que nós não sintamos, né? Por quando claro que a gente sente, né, gente? A sensação de não pertencimento também causa você não sentir, né? Mexe com você. Mas ao mesmo tempo, com o passar do tempo e da maturidade, você vai peneirando pessoas, sabe? Você vai selecionando, vendo pessoas que te servem, pessoas que não servem, sabe? Pessoas que você vê que só te usam por conveniência, mas não querem nada de vínculo com você. Você começa a criar uma grande peneira, sabe? Começa a perceber e começa a chegar à conclusão de que em algumas situações e momentos, às vezes, estar sozinha é lucro. Estar sozinha, pensa bem, tá, gente? No verbo estar. É estar sozinha, não é ser sozinha, não é permanecer sozinha, é estar momentaneamente. Não é você ser o para sempre, naquele íntimo seu, não, é você estar, isso faz parte. Às vezes, gente, tem pessoas que são rodeadas de pessoas e ainda assim elas conseguem se sentir sozinhas. Por isso, gente, que é importante o nosso refúgio estar no Senhor e a nossa força nele. Porque de tudo, eu não estaria falando isso para vocês se não fosse o Senhor na minha vida. Porque eu mesmo não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada. Eu também tenho as minhas mazelas. Tenho também as minhas limitações. Mas o Senhor que habita em mim, Ele me traz o refúgio, Ele me traz a força, Ele me traz o descanso. Em alguns momentos não é tão assim? Sim, gente, em alguns momentos isso não é verdade, tá bom? Tenho que ser franca. Não é sempre que isso é verdade absoluta nas nossas vidas, não, gente. A gente vai caminhando paulatinamente, vencendo um leão todos os dias. Mas não é sempre assim. Tem dias que a gente está mais irritado, até porque também, dependendo da nossa idade, né, da idade de cada um de nós, tanto mulheres quanto homens também não são só as mulheres, tá bom, gente? Os homens também. Nós passamos por mudanças no corpo, mudanças hormonais, que causam também esses conflitos internos, né? A gente causa, gente. Causa e como causa, sabe? Essas inquietações, muitas das vezes essas irritabilidades. Os hormônios, eles trazem também, naturalmente, essas modificações também no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa mente, no nosso, muitas das vezes, intelecto, muitas das vezes até no nosso espiritual também, porque mexe. Mas a glória disso é que nós temos um Senhor que é maravilhoso e vai nos abençoando, nos vigorizando. E claro, deixou também, né, remédios para a gente se cuidar, né? Hoje em dia eu até comprei vitamina para colágeno, tanto o hidrolisado, né, que é para pele, cabelo, unhas, e tem o colágeno também dos ossos, da alegria do junta tudo e joga fora. Então, gente, a gente tentar se cuidar ao máximo. Eu tenho que rever também a minha alimentação, que às vezes é um pouco negativa em algumas coisas. Tenho que ver isso, porque infelizmente a gente precisa também ter um dinheiro melhorzinho para a gente gastar com coisas mais saudáveis, né, gente? Então, isso também contribui. Só que quando não se tem, a gente vai fazendo o que pode, né, gente? Então é assim que funciona. Graças a Deus o Senhor tem me abençoado. Tenho meu contrato aí, né, que vai finalizar agora em dezembro, e o ano que vem Deus proverá o cordeiro, né? Louvado seja o Senhor por isso. E é isso, gente. A vida é isso, entendeu? Procure viver de maneira leve. Isso eu falo para mim mesma também, sabe, gente? É difícil, como eu falei, não é fácil. Temos todas essas mudanças do corpo e do organismo, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas naquilo que nos fortalece. Ele nos dá o ânimo e a força que precisamos, sabe, gente? Procure ser pessoas leves, sabe? Por mais mal-humorada que você esteja, sabe? Tente ser o melhor que você puder com as pessoas. É difícil, às vezes tem pessoas que são difíceis de lidar, tem pessoas que são complicadas, mas
Às vezes aquela pessoa complicada, ela está pior do que você. A única diferença é que o orgulho, a soberba, muitas das vezes o eu da pessoa doente e ferida, não deixa ela enxergar as coisas desta forma. Então a gente acaba tendo um pouquinho mais de paciência, mas também se posicione quando necessário. Não seja aquela pessoa como Joelma um dia foi, sabe? Porque quando você começa a se posicionar, você vai conhecer realmente quem são as pessoas que estão de fato do seu lado. Porque enquanto você diz amém para tudo, enquanto você é boazinha e legal em tudo, você é a bem vista, é a bem quista, é a bem recebida, é a bem acolhida. Mas quando você começa a colocar realmente pontos em algumas coisas, colocar vírgula, colocar limites, você naturalmente vai ser, muitas das vezes, mal vista. Muitas das vezes as pessoas que realmente não são verdadeiras, não são genuinamente sinceras com você, elas vão se distanciar. Talvez você esteja assim como eu, vivendo essa fase. Procure estar com pessoas assim como eu, que pensam também como você. Não queira caber no mundo de todas as pessoas, gente. Tem pessoas que só andam com a pessoa X. Tem gente que anda com aquela pessoa por conveniência. Ah, porque aquela pessoa é abastada financeiramente, ah, porque aquela pessoa tem um carro, porque aquela pessoa tem alguma coisa para me agregar. Gente, a vida não é só isso. Porque tudo isso vai embora. Tudo isso vai embora, eu te garanto. Tem gente que quer andar, ah, porque aquela pessoa é bonita, aquele homem é bonito. Gente, tudo isso vai passar. E eu lhe garanto que quando passar, você vai ver que foi a coisa mais fútil da vida. Mesmo que ela seja muito importante pra gente, viu, gente? É muito importante, porque todo mundo quer ser bonito na fita, todo mundo quer estar bem, é uma coisa nós, seres humanos. Mas ó, isso aqui vai despencar em algum momento da vida. Vai despencar, gente, pra mim e pra você, homem e mulher. Não adianta, gente, procure ter o melhor da vida. Homens que acham que uma mulher nova e jovem é tudo, vai fundo, beleza, tá certíssimo, é a sua escolha. Porque muitas das vezes, a princípio, vai ser realmente isso que vai chamar a atenção. A beleza. É isso. Tudo bem. Tanto para o homem até quanto a mulher, né? Mas principalmente para os homens. Mas um dia você vai olhar e vai ver que tudo isso foi fútil. E talvez possa ser tarde demais. Então, dê valor ao que de fato é genuíno. Ao que de fato tem valor. Isso eu não falo só pelo que eu penso ou pelas experiências que já vivi, não, viu, gente? Eu falo porque a vida é isso, a vida tem sido isso. As pessoas ignoram muito o que é genuíno para viver com aquilo que é superficial. Depois, quando passa os problemas da vida, quando você olhar ali e na sua cama, quando você precisar, não tiver ninguém para cuidar de você, isso serve para mim também, o que vai acontecer? Aí você vai ver o quão tempo você perdeu. Porque a vida é isso, gente, a gente precisa um dos outros, nós precisamos um dos outros. Ninguém é uma ilha para viver só. Mas tem pessoas que vão ter essa facilidade de viver sozinha. Eu sou uma delas. Eu acho bom? Não, não acho tão bom. Gosto de ter pessoas à minha volta. Mas no meu caso, com a minha personalidade, com a minha sensibilidade, eu preciso muitas das vezes, em algumas situações, ou em grande parte delas, estar sozinha. E às vezes eu talvez, ou às vezes eu não vou ser tão melhor do jeito que você quer. Mas tudo bem, a sua escolha de estar ao meu lado, seja numa amizade, seja no que for, é sua. Assim como a minha em relação a você. Seja um amigo, amiga, um homem na vida sentimental, a escolha de cada um de nós. Bom, gente, era isso que eu queria deixar como reflexão para vocês. Leve a vida mais leve. Pertencimento é importante, mas entenda o porquê você não se sente pertencente. Tenham todos uma ótima semana. Beijos e até mais. Tchau, tchau.